sou dele, tudo é dele. Só você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Muito boa noite, estamos começando o culto live da Igreja do Evangelho Quadrangular em Nova Natal. Seja bem-vindo e vai convidando o pessoal para participar do nosso culto live. Hoje, sexta-feira, vamos estar trazendo uma palavra para estarmos refletindo naquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Então, vai convidando o pessoal. Vai chamando para o culto, né? Estamos iniciando com a bênção de Deus e vai adorando. Porque em todo tempo, em todo lugar, o importante é adorar. Boa noite, Alessandra Lima. Pai seja contigo. Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Pessoal chegando, boa noite. Pastor Tarquino aqui conosco, boa noite. Nosso secretário estadual de Educação, participando hoje aqui da nossa live, do nosso culto live. Seja bem-vindo. Irmã Edilene, Pai seja contigo, boa noite. Joana Dark, Pai seja contigo. Obrigada, Alessandra. A Alessandra tá falando que eu tô linda, né? Obrigada, é a unção de Deus. E a Irmã das Neves, boa noite, Pai seja convosco. Será que o Pedro tá por aí? Se tiver, ó, um abraço pro Pedro, para toda a sua família, Irmã das Neves. Deus abençoe. Será que o Nicolas está por aí? Se o Nicolas estiver por aí, diz que eu tô mandando um abraço para ele, que a pastora tá com saudade do Nicolas. João Ferreira, boa noite, Pai seja contigo. A Alessandra tá mandando um beijo para Maria, depois eu transfiro o beijo a ela, né? Tem que ser o beijo falado. Boa noite, Gerlane, Pai seja contigo. Deus abençoe. Boa noite, Marcos Vinícius. Boa noite, Cleiton Roberto, lá de Limeira, São Paulo. Seja bem-vindo aqui ao nosso culto live. E o Marcos Vinícius é de Gurupi, Tocantins, né? Da Quadrangular em Tocantins. Outra coisa boa, seja bem-vindo. Diretamente de Tocantins, participando aqui do nosso culto live, culto da Igreja do Evangelho Quadrangular em Nova Natal, Rio Grande do Norte, né? Nesse finalzinho de mês de abril, hoje 24 de abril de 2020, e enquanto nós estamos no período da quarentena, estamos aqui fazendo a obra de Deus, fazendo nosso culto
e nos congregando, né, via Facebook, mas o que importa é adorar, é estarmos mantendo o foco, a fé e a fidelidade ao nosso Deus Todo-Poderoso. Boa noite, Silvio, César, Pai seja contigo. Irmão João Batista, lá de São João da Boa Vista, São Paulo, Pai seja contigo. Sejam bem-vindos aqui no nosso culto live, né? Então nós temos, olha que coisa boa, no nosso culto hoje da Quadrangular em Nova Natal, temos irmãos lá de São Paulo, temos irmãos do Tocantins, coisa boa, né? Em tudo Deus tem dado graça e a gente está sempre olhando pelo lado bom dessas novas experiências que a gente está tendo de culto online, né, de estar usando as redes sociais para estarmos mais perto, né? E muito nos alegra saber que tem esses irmãos de outros estados também cultuando a Deus conosco aqui no nosso Facebook. Hoje nós vamos estar trazendo uma palavra no Salmo 78. Você já pode procurar aí na sua Bíblia, você que tem uma Bíblia, procura o Salmo 78. Nós vamos ler ele a partir do versículo 65 e vamos falar sobre o tema quando Deus decide agir. É forte, né? Já pensou? Pode ser hoje o dia que Deus decida agir na tua vida, que Deus decida agir na minha vida. E quando Deus decide agir, nós vamos ver hoje na palavra de Deus o que acontece quando o nosso Pai, quando o nosso Senhor, quando o nosso pastor decide agir, quando o Senhor decide agir na nossa vida. Shirley, boa noite, Pai seja contigo. A Shirley já está cumprimentando até agora os irmãos do Brasil, né? Porque graças a Deus é um privilégio para a gente ter aqui na nossa live irmãos de outros estados participando do nosso culto e que já estão convidados, né? Para quando a quarentena passar, vocês virem nos visitar pessoalmente, participar de um culto na nossa Quadrangular em Nova Natal, aqui em Natal RN, e conhecer também nossa cidade, que é belíssima, que está na bênção de Deus, e será uma alegria ter vocês aqui conosco, né? Estendendo essa comunhão que começa virtual e quem sabe Deus nos deu o privilégio, né, de depois se tornar uma comunhão pessoal, recebendo vocês aqui na nossa igreja, na nossa Quadrangular em Nova Natal. Irmã Graça chegando, boa noite, Pai seja contigo, Graça Cavalcante, seja bem-vinda à nossa live, nosso culto live. E você pode ir convidando mais alguém para estar participando aqui no nosso culto, né? Como eu falei hoje também, não sei se ainda está aí, mas o pastor Tarquino também participando do nosso culto live, nosso secretário estadual de educação. E hoje nós vamos trazer uma palavra justamente baseada num salmista que traz um salmo didático, um salmo educativo. Você pode ler todo o Salmo 78, é um salmo grande, né? Mas a gente vai se deter só em alguns versículos, só no finalzinho dele. Mas para sua apreciação, para sua edificação, leia todo o Salmo 78, é um salmo de Asaf, e ele fala sobre a providência divina. E é um salmo didático porque ele vai ensinando nesse salmo, relembrando nesse salmo a história do seu povo, a história do povo de Israel, até aquele momento em que ele estava escrevendo, né, essa canção, esse salmo, essa informação através do salmo daquilo que Deus realizou na vida do povo de Israel. Boa noite, Jaqueline Andrade, minha amiga, Pai seja contigo, seja bem-vinda aqui no nosso culto live da Igreja Quadrangular em Nova Natal.
Coisa boa ter você aqui, Jaque. Deus abençoe grandemente. Então vamos agora pedir ao Senhor para que esteja nos dirigindo nessa palavra e que Ele fale ao nosso coração de uma maneira especial, no nome do Senhor Jesus. Oremos então. Pai amado, Deus querido, nessa noite, Senhor, fala ao nosso coração através da Tua palavra. Espírito Santo do meu Deus, seja bem-vindo, toma a direção. Fala ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir e receber do Senhor. Me usa como Teu vaso, como Teu instrumento e fala aquilo que precisamos saber em Ti, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho. Amém. Salmo 78, a partir do versículo 65. Vamos ler então? Salmo 78, a partir do versículo 65, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Então o Senhor despertou de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários e lhes culminou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu o seu santuário, durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. Amém? Então, como eu falei, esse salmo é um salmo de Asaf. Asaf, ele era um levita e ele era músico na época do reinado de Davi, né? Na época em que Davi era rei sobre o povo de Deus. E Asaf, na realidade, ele era um músico muito, como eu posso dizer, ele tinha um papel significativo, né, no reinado de Davi, um papel importante. Ele era líder dos outros músicos, ele era líder daqueles levitas que ministravam louvor a Deus. Então, ele era um líder de louvor. Além de ser um levita, ele era líder de levitas. Ele orientava os demais músicos, os demais cantores nos seus trabalhos, nos seus afazeres de adoração ao nosso Deus. E ele, ao perfil que a gente tem de Asaf, era dessa pessoa irrepreensível, dessa pessoa que buscava verdadeiramente adoração a Deus. E a gente vai ver aqui alguns salmos que Asaf escreve. Se eu não me engano, a partir do Salmo, acho que o 73, já começa os Salmos de Asaf, vai acho que até o 80, 79, alguma coisa assim. Mas o 78 é um Salmo de Asaf, e ele faz desse Salmo um estudo, uma instrução. E algumas partes desse Salmo ele fala para que a geração futura saiba dos feitos que o Senhor fez, né? Ele vai lembrando ali tudo que Deus fez, tirando o povo do cativeiro do Egito e trazendo ao povo para a terra da promessa. Mas ele também lembra que na terra da promessa, por o povo ter havido se esquecido de Deus, né? Ter um período que o povo vai ali esfriando na fé, vai se esquecendo de Deus. Deus permite um pequeno cativeiro também, a arca é tomada, é saqueada. Então, inclusive Asaf, ele foi o levita responsável do grupo que trouxe a arca de Obed-edom para Jerusalém. Então, ele vai lembrando tudo isso, né? Ele vai lembrando de como Deus livra o seu povo do cativeiro, do Egito, né, que muitas vezes nós comparamos ao mundo. O Egito para nós é o mundo de onde Deus nos tirou, mas mesmo aquele povo sendo liberto por Deus,
Na terra prometida, ainda assim, eles cometem erro, eles se desviam da verdade, eles se esquecem do mandamento de Deus. E aí é preciso que alguns apertos aconteçam para o povo se lembrar de Deus. E aí o povo volta a clamar a Deus. E aí, quando finalmente Davi, né, assume como rei daquele povo, começa a acontecer coisas significativas, né? E uma delas é essa retomada da Arca da Aliança. E ele vai lembrando tudo isso. Só que aí chega no ponto que a gente quer chegar, quando Deus decide agir. Quando Deus decide agir, primeira coisa que eu vejo nesse texto que a gente acabou de ler, que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, baseado lá no versículo 65. Quando Deus decide agir, o movimento é grande. Todo mundo sabe quando Deus decide agir. Todo mundo vai saber quando Deus decidir agir na sua vida. Todo mundo vai entender que Deus está agindo na sua vida, porque o rebuliço, o movimento que começa a acontecer é grande. Ele fala aqui o seguinte: então o Senhor despertou, né? Ele usa essa ilustração, ele usa essa expressão, e ele diz: então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho. Ele usa essa expressão humana para trazer a ideia do que é o despertar de Deus, quando Deus toma a decisão de agir. Né? Porque Deus, o tempo é de Deus, a decisão é de Deus, mas quando Deus decide agir na minha vida, na sua vida, na vida de uma nação, na vida de um povo, todo mundo fica sabendo, porque há rebuliço. Ele usa essa ilustração, um valente, né? Quando Deus desperta para agir, é como alguém que está despertando de um sono, é como um valente que está ali, é cheio de coragem dada pelo vinho, e que ele começa a verdadeiramente bradar e mostrar que ele é valente, mostrar que ele está ali para fazer alguma coisa. Então essa é a ilustração que ele usa para dizer o seguinte: quando Deus decide agir, todo mundo vai saber. Vai ter barulho, vai ter rebuliço, vai ter coisas sendo mexidas no lugar, vai ter coisas que a gente não vai entender. É aquele despertar, é aquele anúncio: Deus se levantou para agir ao teu favor. Que coisa maravilhosa, você pode tomar posse disso. Diga glória a Deus, diga aleluia, diga que assim seja, Senhor. Eu quero ouvir o brado do Senhor se levantando ao meu favor, ao teu favor. Quando Deus decide agir, há movimento. Há movimento nos céus, há movimento na terra, há movimento no inferno, porque Deus está agindo ao nosso favor em nome de Jesus, amém? Segunda coisa que eu vejo aqui no que Asaf fala: quando Deus decide agir, ele coloca o inimigo para correr. Quando Deus se levanta para agir, quando ele decide agir na nossa vida, ele coloca o inimigo para correr. Muitas vezes a gente acha que o inimigo, né, tá conseguindo ganhar algum território na nossa vida, e muitas vezes o próprio inimigo acha que vai conseguir isso. Mas Deus está ali só observando. Num outro salmo, acho que é no Salmo 1, que fala o seguinte: Deus vê o adversário e ri dele. Né? Deus vê o adversário e zomba da prepotência do inimigo de achar que está prevalecendo, mas na hora que Deus, né, pisca e decide agir, ele bota o inimigo para correr. E aí Asaf deixa isso claro quando ele fala: faz recuar a golpes os seus adversários, e lhe culminou perpétuo desprezo. Então ele fala: Deus não só coloca os inimigos para correr, né, dá um golpe que faz o inimigo bater em retirada, como deixa ele em desprezo, como deixa a ação do inimigo em desprezo, como faz com que o inimigo seja desprezado, os planos do inimigo são frustrados, aquilo que o inimigo arquitetou, aquele plano que ele elaborou contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, é frustrado pelo agir de Deus. Deus coloca o inimigo para correr. Deus coloca o inimigo no seu devido lugar, que é embaixo dos nossos pés, porque Jesus conquistou isso lá na cruz do Calvário para nós. Então Deus coloca o inimigo para correr. Quando Deus decide agir, há um movimento grande, e quando Deus decide agir, Deus coloca o inimigo para correr. Terceira coisa que eu vejo aqui nessa fala de Asaf, nesse salmo de Asaf: quando Deus decide agir, não se limita à conveniência humana.
Deus não é limitado por aquilo que nós colocamos limite, pelas conveniências humanas. O que ele fala aqui? Além disso, ele rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá. Se a gente for a fundo na história de Israel, a gente nem precisa ir tão a fundo. A gente pensa assim, nossa, quem estava na posição de rei, quem tem uma certa herança real, não por sangue, mas por convivência, por nomeação, por posição, é os descendentes de José. Na minha cabeça humana, eu pensaria, tem alguém que merecia dar continuidade à realeza, seriam os descendentes de José, porque José salvou, foi o instrumento usado por Deus para salvar Israel, e ele estava numa posição de liderança, numa posição de glória, ele era governador de um império, então os filhos dele foram criados com a realeza. Mas quando o povo passa pelo deserto, tudo isso cai por terra, né? Não tem herança, não tem nome que prevaleça. O que prevalece é a vontade do Pai. E Deus não se limita à conveniência humana. Talvez alguém lá em Israel pudesse dizer, não, mas os filhos de José, a tribo de Efraim, e dentro da história de Israel a gente vai ver algumas coisas que dá a entender isso, né? Querendo tomar aquela posse daquela promessa, mas Deus destinou a promessa de autoridade, de poder, de reino eterno à tribo de Judá. Então Asaf estava dizendo aqui, Deus não é limitado à conveniência humana. A conveniência humana, ela vai fazendo de acordo com aquilo que ela acha. Não, mas quem é da linhagem real, quem é da linhagem mais educadinha para sentar no trono, Deus não tá nem aí para isso. Deus escolhe quem ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer. Ele não se limita à conveniência humana. Se tiver a herança dentro dos planos de Deus, bem. Se não tiver, ele faz do jeito que ele quer. Não é nome, não é posição social, econômica. Nada disso diante de Deus tem valor, gente. O que tem valor para Deus é o coração quebrantado. E se tiver dentro dos propósitos dele, fazer aquela pessoa chegar naquela posição, fazer alguém chegar em algum lugar, ele vai fazer. E ele não vai se limitar à conveniência humana. Então, muitas vezes a gente olha para nós mesmos e a gente pensa, mas eu quero até ter sonhos grandes, mas a minha realidade é essa, a minha família é essa, eu vim de tal origem, meu passado é assim. Olha, em nome de Jesus, Deus não tá nem aí para isso, Ele é Deus. Ele escreve uma nova história para você e toda a sua história vivida, Ele vai transformar em experiências para você fazer bem feito aquilo que Ele tem preparado para você. Deus não se limita à conveniência humana. Deus não trabalha com o passado, esqueça o passado ficou para trás. Deus não trabalha com quem nós somos, humanamente falando. Deus trabalha com quem nós somos em Cristo. E em Cristo todos nós somos filhos do Deus Altíssimo, propriedades particulares de Deus, pessoas cujo Senhor tem um propósito grandioso para fazer e acontecer em nossas vidas. Então Deus não se limita à conveniência humana. Deus escolhe Judá para estar ali levando essa aliança eterna de realeza, e Deus mostra que quando ele decide agir, a conveniência humana cai por terra, o que prevalece é a vontade dele. Quarto item que eu vejo aqui no Salmo de Asaf, quando Deus decide agir. Quando Deus decide agir, ele faz cumprir o seu propósito. Doa a quem doer. Ele vai falando aqui que a tribo escolhida foi a de Efraim, e ele diz que Deus construiu, né, o seu santuário, durável como os céus e firme, e também escolheu a Davi, seu servo, a quem tomou dos redios das ovelhas e tirou do cuidado das ovelhas e de suas crias. Então, quando Deus decide agir, ele faz cumprir o seu propósito. E aí vai na mesma linha, né? Que não importa quem você é, quem você foi, importa o propósito que Deus tem na sua vida. Deus tira Davi do pasto e Deus coloca Davi no trono. Deus muda aquela história de um Davi esquecido, até pela própria família, e coloca agora Davi num cenário mundial, num cenário, né, que vai passando séculos e séculos, e quem não ouviu falar do rei Davi, quem não sabe quem é o rei Davi,
Davi faz parte não só da história bíblica, como da história secular. Eu sempre falo, às vezes lá na igreja, quando eu estudava, né, eu sempre me alegrava quando pegava os livros de história e via a referência do povo hebraico, do povo hebreu, e via a referência do nome de José como governador do Egito e do nome de Davi como rei de Israel. E para a gente que conhece a Bíblia, que conhece a história desses homens de Deus, a gente vibra, porque a gente vê a promessa de Deus, o propósito de Deus se cumprindo na vida de homens que foram fiéis ao Senhor e ultrapassa os limites bíblicos, espirituais, vão para o secular, o mundo inteiro conhece a história de um homem cujo coração resolveu se dobrar a Deus para que o seu propósito fosse cumprido. Então Deus, quando Ele decide agir, Ele faz cumprir o propósito dele. Esteja você onde estiver, seja você quem for, seja lá qual foi a sua história de vida até aqui, Deus tem um propósito na tua vida e quando Deus decide agir, esse propósito é cumprido. Não importa quem você seja, quem você foi, qual é a sua família, de onde Deus te tirou, o que importa é o propósito que Deus tem para você. O que importa é a história que Deus escreveu para você. E Deus não está limitado às conveniências humanas. Deus vai fazer cumprir o propósito dele. Davi seria a última pessoa que alguém olharia e dizia: esse vai ser líder, rei sobre esta nação. Mas Deus olha para Davi e dá uma lição a Samuel e a todos nós, que Deus não olha como o homem vê. O homem vê o que está por fora, mas Deus olha o que está por dentro. Deus sonda o coração. E aí Deus mostra que Ele faz cumprir o seu propósito, não segundo aquilo que nós aparentamos ser, mas aquilo que Ele sonda no nosso coração e que Ele encontra lá, de bom ou de ruim. Então o propósito de Deus vai se cumprir em nós e através de nós, de acordo com aquilo que Ele está sondando o nosso coração, de acordo com aquilo que Ele planejou para cada um de nós e de acordo com a nossa posição de servos e servas de Deus diante do nosso Senhor. Então Deus faz cumprir o seu propósito. Quando Ele decide agir, o propósito dele é cumprido. Doa quem doer, queira quem quiser, e não vai ser inferno que vai impedir, não vai ser ninguém, nada nem ninguém vai impedir, porque é propósito de Deus. Se é propósito de Deus, quando Ele decide agir, acontecerá na minha, na sua vida, na vida de todos aqueles que creem em nome de Jesus. E o quinto e último item que eu vejo aqui dentro da fala de Asaf é que quando Deus decide agir, promessas são cumpridas. Quando Deus decide agir, promessas são cumpridas na nossa vida. E ele vai falando aqui de Davi, e ele fala que Deus tirou Davi do pasto, coloca Davi no trono e coloca Davi para apacentar, segundo a integridade do seu coração, e dirigir aquele povo com mãos precavidas. Ou seja, ele lembra que Deus cumpriu uma promessa que fez a Davi, né? Quando Samuel chega na casa de Davi, quando Samuel derrama azeite na cabeça de Davi, quando Samuel consagra Davi rei de Judá, de Israel, daquele povo, era uma promessa. Era uma forma de Deus dizer lá na frente: esse é o meu plano, lá na frente eu vou colocar você nessa posição. Davi ainda não estava no trono. Davi não tinha condições de ser rei. Davi talvez ninguém entendesse certamente o que estava acontecendo ali, porque pela lógica o próximo rei seria Jonatas. Mas Deus estava dizendo: eu tenho uma promessa a cumprir na sua vida, eu tenho uma aliança contigo. O azeite foi derramado na sua vida, porque é uma marca, é uma aliança de que eu vou cumprir essa promessa na sua vida, de que para mim você já é um novo rei de Israel. Então você tem promessas de Deus. E quando Deus decide agir, essas promessas são cumpridas. Talvez o que você tenha é a aliança, é o sinal, é uma palavra, mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. Seja lá quanto tempo passou. Quando a gente vai ler na história de Davi, a gente vai ver que o bichinho penou um pouco, né? Um pouco não, muito. Desde o momento da promessa até o dia em que finalmente ele se senta no trono, ele passou por muita coisa. Ele teve muita experiência. Deus foi treinando ele.
Deus treina. Você tem uma grande promessa de Deus na sua vida, então não reclame das lutas, das tribulações, das tempestades, das provações. Tudo isso faz parte do plano, tudo isso faz parte do pacote, tudo isso é treinamento de Deus na tua vida para te colocar naquela posição. Davi, ele era um jovem com o coração voltado para Deus, ele tinha experiência lá, espiritualmente falando, pela experiência que ele tinha física no campo, com as ovelhas, com os ursos, com os leões, com as coisas lá. Mas ainda faltava alguma coisa para Davi. Nesses longos anos que ele passou sendo lapidado por Deus, sendo trabalhado na floresta, sendo trabalhado no meio do nada, né? Tendo que fugir, tendo que suportar tantas coisas, ele estava sendo preparado para ser o rei segundo o coração de Deus. E essa luta que você tem enfrentado, essa dificuldade que você tem passado, essas lágrimas que você tem chorado tanto e tem dito, Senhor, por quê? Porque o Senhor tem permitido isso, porque o Senhor tem permitido aquilo, por que está acontecendo isso comigo? Entenda uma coisa, faz parte do processo. Deus tem promessas a cumprir na sua vida. Deus tem promessas a cumprir na nossa vida. Quando Deus decide agir, essa promessa vai se cumprir. Mas Deus te deu a promessa e Ele está trabalhando nela. Ele não te deu a promessa e esqueceu, não. Ele está trabalhando nela através de cada situação que você tem vivenciado. Até naquelas situações em que você não entende, que você perde o controle. Tudo isso está cooperando para o teu bem, para o cumprimento da promessa de Deus na tua vida. Tudo isso é treinamento, são erros e acertos que você tem que passar para que quando chegar a hora que Deus decidir agir e liberar o cumprimento da promessa, você esteja preparado, você esteja no ponto, você esteja ali no momento exato, na preparação certa para receber das mãos do Pai aquilo que Ele prometeu a você. Do momento da unção de Davi até o momento dele sentar no trono, ele passou por muita coisa. Eu creio que ele chorou muito, que ele enfrentou situações que ele nunca imaginou enfrentar. Mas ele entendia uma coisa: Deus é fiel. O Deus que promete, Ele cumpre, porque o nosso Deus é fiel, Ele tem palavra, Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para voltar atrás naquilo que Ele te prometeu. Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Quando Deus decide agir. Então lembre-se dessa palavra aqui. Quando Deus decide agir, vai ter um movimento grande. Quando Deus decide agir, Ele vai botar o inimigo para correr. Quando Deus decide agir, Ele não vai se limitar à conveniência humana. Sabe aquele, mas como eu vou chegar? Como vai ser? Tem outros melhores que eu. Para Deus isso não importa. Se Ele decidiu agir na tua vida, Ele vai fazer acontecer. Quando Deus decide agir, Ele faz o propósito dele acontecer. Ele cumpre o propósito dele. Quando Deus decide agir, promessas são cumpridas. Promessas de Deus para a minha vida, para a tua vida, começar das que estão aqui, né? Então você olha para aquilo que você está precisando e você entende que é uma promessa de Deus. Você precisa de cura? É promessa de Deus para você. Precisa de libertação? É promessa de Deus para você. Precisa de um milagre? É promessa de Deus para você. Precisa de uma porta aberta, de uma provisão? É promessa de Deus para você. Precisa ver a tua família salva? É promessa de Deus para você. Então, é promessa de Deus para a tua vida? Ele vai fazer acontecer. Quando Ele decide agir, acontece. E fora isso tudo, aquelas promessas que o Pai segreda ao nosso coração, que o Pai nos dá, né, de realização de um sonho, de suprimento de uma necessidade específica, é promessa de Deus. Quando Deus decide agir, essa promessa é cumprida para a glória de Deus em nome de Jesus. Amém? E eu quero convidar você agora a estar orando. Como eu falei no início, medite nesse Salmo 78, Salmo de Asaf, e toma posse dessas coisas aqui que nós analisamos nesse finalzinho do Salmo, Salmo 78, do versículo 65 ao 72. Quando Deus decide agir, o milagre vem, o sobrenatural acontece.